Olá, sejam bem-vindos. É com muita alegria que nos reunimos para mais uma conversa que venha do nosso coração e também chegue à nossa mente. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus nosso Pai, pedindo que Jesus nos abençoe para que possamos dar conta das nossas tarefas com muita alegria. E por isso perguntamos: você sabe o que é a caridade? Como Jesus entendia que era caridade? Pois eu vou lhes contar. Está no livro dos Espíritos. Caridade, segundo entendia Jesus, é benevolência, é indulgência e é perdão. São três qualidades que brotam do nosso coração. Mas para exemplificar, nós temos aqui a imagem de uma homenagem que nós vamos trazer. Homenagem a Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Sabem quem é? Ele é conhecido como médico dos pobres. E vamos ver por quê. Ele nasceu no Nordeste, no Ceará, em 29 de agosto de 1831, época do Brasil Império. E o que acontecia naquele momento? Muitas lutas, as províncias queriam maior independência e não conseguiam, por isso guerreavam e lutavam. E assim, o pai de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante se chamava Antônio. Ele era muito respeitado no meio, ele pertencia a uma corporação, a Guarda Nacional. Ela era liberal. E lutava com todo o seu ardor para que as coisas fossem melhor distribuídas. E ele recebia o pessoal que viajava e lhes dava, como usava na época, cama, mesa e provisões para que seguissem em viagem. Ele era chamado de Tenente Antônio, muito respeitado e querido. Mas a família tinha problemas em função desta sua bondade, porque ele emprestava dinheiro e não exigia o pagamento de volta. Tornaram-se dependentes, precisaram arcar com as dívidas e vender tudo. E foram para o Rio Grande do Norte. Seu filho, o que seria depois conhecido como médico dos pobres, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, foi com eles. Já tinha estudado há alguns anos na cidade chamada Riacho de Sangue, em função das lutas sangrentas havidas no local, mas ele prossegue estudando também no Rio Grande do Norte. Ele tinha muita facilidade para as línguas, aprendeu latim, a tal ponto que quando seu professor necessitava, ele o substituía nas aulas. Era esforçado, era correto, era dono de um temperamento sossegado no sentido de disciplinado, mas ativo, queria fazer grandes coisas. A família volta para o Ceará, ele prossegue seus estudos, mas com 19 anos, ele chega ao seu pai e lhe diz: pai, preciso prosseguir meus estudos, tenho desejo intenso de ser médico, quero ir para o Rio de Janeiro estudar medicina. Era o único lugar do Império que tinha a faculdade de medicina. Viaja, pouquíssimos recursos. A família não lhe pudera dar uma amplidão de recursos porque as dificuldades eram muitas em função do altruísmo do seu pai. Mas ele, corajosamente, embarca para o Rio de Janeiro. Chega à cidade grande, tem apenas 19 anos, jamais saíra da sua família e agora tinha que dar conta da sua própria vida. Ele fora educado na religião cristã. A família gostava das festividades, participava ativamente, então ele tinha entranhado no seu coração a imagem de Deus. Mas algumas coisas lhe chamavam a atenção. A questão da alma, se sobrevivia, como é que se explicava tudo aquilo que nós angariamos ao longo das nossas existências. Ele pensava em tudo isso. Ainda não se falava em reencarnação. Mais tarde, ele aprenderia.
E também ele pensava na responsabilidade pessoal, a ideia de nós herdarmos o pecado cometido por Adão é um pouco estranha para aquelas mentes já abertas para uma outra forma de pensar. E ele prossegue, ingressa na Faculdade Imperial de Medicina e prossegue seus estudos. Luta, trabalha, tem dificuldades financeiras e dá aulas para poder sobreviver. Trabalho exaustivo, mas digno, que faz com que ele possa prosseguir naquela grande escola. Um dia em que suas dificuldades estavam mais sensíveis ao seu coração delicado e correto, porque ele não queria deixar de honrar os seus compromissos, aparece alguém que lhe bate à porta. É um jovem, e ele atende, e esse jovem lhe diz: venho buscar o seu apoio, o seu concurso. Preciso de aulas de matemática e quero receber essas aulas suas. Bezerra pensa, mas há tantos anos eu já deixei a matemática, será que eu vou ser capaz? Tenta explicar àquele jovem que ele já tinha se afastado dessa matéria, mas o jovem insiste, traz argumentos sólidos, diz a ele: eu preciso inclusive honrar os honorários, porque meu pai me deu o dinheiro com essa destinação. E se eu ficar com este montante, eu vou gastar, eu ainda não tenho disciplina para mantê-lo comigo. Por favor, aceite. Bezerra de Menezes, ouvindo aquela dificuldade do jovem, aceitou. E foi se preparar para, na semana seguinte, dar conta daquela tarefa. Foi estudar matemática, preparou-se e aguardou o seu aluno, que jamais apareceu. Coisas da vida que só mais tarde poderíamos compreender junto com Bezerra de Menezes, que vai entender a vida sob outro aspecto logo mais. Ele prossegue nos seus estudos. Seus colegas eram descrentes, era a época da descrença, do positivismo, daquela luta entre materialistas e espiritualistas. Bezerra tinha, como já disse, Deus no seu coração, mas as dificuldades do dia a dia o afastaram daquela prática religiosa tão assídua que no Nordeste ele havia participado. Ele estuda, se interessa pelas plantas, faz um trabalho de grande profundidade ligada às plantas, às ervas. O professor, à vista daquele trabalho tão bem feito, tão profundo, o submete a uma banca examinadora com nobres médicos. E dizem até que Dom Pedro estava presente neste momento. Muito interessante. Sabem que Dom Pedro era 5 anos mais velho que Bezerra de Menezes? Pois é, ele defende com galhardia, ele conhece aquilo que está fazendo, ele valoriza o trabalho, o respeito à banca e sai com o sucesso garantido. Ele prossegue. Ele, depois de formado, então, se torna médico do Exército Nacional, cirurgião. Já tem, então, um emprego garantido, já tem como dar conta de uma família. Coração se dobra de amor, casa-se, mas esta jovem que o acompanha e deveria acompanhá-lo pela vida, segundo ele acreditava, vem a lhe dar 2 filhos, mas logo em seguida parte para o plano espiritual, deixando com as 2 crianças. Ela se chama, talvez ainda não tenha reencarnado com outro nome, Maria Cândida Lacerda. Bezerra, entristecido, com aquela dor que lhe bate no coração, aquela responsabilidade de cuidar de 2 filhos pequenos, é auxiliado pela irmã da sua falecida e querida esposa, que, estranhamente, tem quase o mesmo nome. Uma era Maria Cândida, essa é Cândida. E ele se casa com ela, prossegue a vida, tem mais 5 filhos, 7, meu Deus,
naquele tempo acho que era mais fácil. A vida continua e Bezerra de Menezes é convidado pelos seus concidadãos para se candidatar a vereador. Ele aceita, porque, aliás, a sua missão já estava prevista antes de encarnar. Ele se torna vereador por 2 vezes. Como vereador, luta, ele era do Partido Liberal, luta pela abolição dos escravos, procura, como disse, modelo de caridade, como nós estamos lembrando hoje, ele luta pelo direito dos escravos, ele quer abolição. Ele também procura trazer o direito dos empregados domésticos e faz também uma mudança no Código Penal da época que colocava como crime o espiritismo. Mas já falar de espiritismo? Pois é, vamos falar sim. Sabe por quê? Porque Bezerra de Menezes ganha de um amigo o Livro dos Espíritos. Ele pensa, devo ler esta obra? A Igreja Católica não gosta, diz que nós, quando saímos da Bíblia, temos o risco de ir para o inferno. Mas ele enfrenta, diz, não, eu vou ler. Abre o livro e lê. E sente que aquilo que ele está absorvendo já estava em sua mente, no seu coração. Tudo aquilo que lhe é trazido, ele compreende. Então, ele já era maduro, ele já tinha atravessado todas as dificuldades, já era um médico conhecido, já se fizera amado como político e agora se lhe abre outra porta, a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Ele então prossegue naquela leitura e chega um dia, ele é à frente de 2.000 pessoas, se declara espírita. É um assombro geral. Como um médico tão conhecido, um político que luta com tanta garra pelo direito de todo mundo, vai se unir a essa doutrina tão estranha à época. E ele não hesita, se declara espírita. Assombrosamente, as pessoas então veem que aquela alma que já viera com uma destinação, uma missão, está cumprindo todo o seu papel. Mas as dores não cessam. O seu irmão, lá no Nordeste ainda, irmão querido, com quem ele havia estudado quando menino, fica sabendo que ele se tornara espírita. Seu coração de irmão, ligado ao cristianismo, sofre. Que grande revés! Uma pessoa da nossa família se colocar como adepto dessa doutrina tão estranha, mas tem que colocar no seu coração essa mágoa. E o que faz? Escreve para o seu irmão Adolfo, dizendo que estava assombrado com aquela decisão. Adolfo Bezerra de Menezes, entristecido por esse evento, um irmão tão querido, que ele prezava, que ele respeitava, traz a ele essa grande dor de não aceitá-lo como membro da família. Ele escreve uma linda e preciosa carta. Isso nós estamos dizendo. O irmão não sabemos o que achou, mas nós que lemos e estudamos a carta, sabemos que ela traz todas as informações a respeito deste trabalho, desta obra dos seus pensamentos. Nessa carta, uma carta de Bezerra de Menezes a seu irmão, ele expõe os seus pensamentos ligados à doutrina espírita. E lá ele assevera: não existe salvação pela igreja, a salvação é pela caridade. Fora da caridade não há salvação. Ele prossegue nos seus dias, porque ele parte para a pátria espiritual em abril de 1900. Ele vai então para a pátria. Lá é recepcionado com festas, com alegria, é até convidado para ir para um patamar mais alto. Mas ele não quer, porque a sua missão é nos auxiliar o nosso progresso moral, para que nós todos
olhando o seu exemplo. Ele não diz isso porque ele não pensa que é um exemplo, mas nós sabemos que a prática do cotidiano, o seu cuidado com todos, a sua intenção de ajudar todos os doentes, ainda lhes proporcionar um dinheiro suficiente para que eles pudessem comprar os medicamentos, lhe dá o título de um médico dos pobres. Querido médico dos pobres, receba o nosso carinho e o nosso amor, que nós possamos, com o seu exemplo, entender cada dia mais o que é a caridade para Jesus. Que Jesus abençoe a todos, um beijo no coração de todos e viva Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o nosso querido médico dos pobres. Assim seja.